do versículo 2, que o texto fala a transfiguração. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e levou-os a sós em particular, a um monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo branco como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceu-lhes Elia com Moisés, e falando com Jesus, e Pedro tomou a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles tiveram caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo. Ressuscitar dos mortos? E o interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como deles está escrito. Vamos ler agora a parte do 14, do Jovem Lunático. E quando aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: O que é que discute com eles? E um da multidão dizendo, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. A ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazem-mo. E trouxeram-lhe o menino, que quando viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia dele e não entre mais. E ele, clamando e gritando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos expulsá-lo? E disse-lhes: Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. Pode se aceitar, os irmãos podem se aceitar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nesse caso, nesse texto, a palavra vem nos dizendo que Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte. E nesse monte ele se transfigurou. Para quem aqui não sabe o que é transfigurou, ele se transformou de uma forma resplandecente, uma forma que só Jesus pode se transformar. E lá os discípulos ficaram chocados, os discípulos que estavam com ele ficaram chocados com tudo que aconteceu. Só que quando eles estavam descendo do monte, Jesus se deu de cara com os seus discípulos que era para eles estarem orando e jejuando em prol deles, deu de cara com eles discutindo com os escribas. Os escribas são as pessoas que normalmente escreviam, as pessoas que sabiam ler de antigamente. E se discutindo com eles. E ele perguntou o que é que discute com eles. E na verdade, eles estavam discutindo porque aquele pai trouxe um filho que sofria há muito tempo com um espírito maligno.
trouxe eles implorando para que eles libertassem o filho dele. Só que os discípulos não conseguiram libertar. Por quê? Porque os discípulos estavam discutindo, estavam perdendo tempo discutindo, não estavam em jejum, não estavam em oração. E o que essa palavra vem nos dizendo? Que nós, muitas das vezes, nós não conseguimos fazer coisas e nós ficamos nos perguntando por que nós não conseguimos. E muitas das vezes o motivo de nós não conseguimos é que nós perdemos o foco e saímos do propósito. Quando é para nós estarmos em jejum e oração, nós estamos o quê? Perdendo tempo com as coisas em vão. E aí Jesus quer dizer nessa noite, por que você fica perdendo tempo com as coisas em vão? Se é coisas passageiras. Por que você fica perdendo tempo com discussões besta? Enquanto você perde tempo com as discussões, era para você estar dentro do propósito, orando, jejuando. E muitas das vezes nós saímos do propósito, e assim como na Bíblia diz, buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas das vezes, enquanto nós estamos no propósito, é assim como diz, as outras coisas nos são acrescentadas. Mas a partir do momento que nós saímos do propósito, as outras coisas não são mais acrescentadas. E esse é o plano do inimigo. Ele lança várias distrações para que nós venhamos nos distrair, para que nós venhamos sair do propósito. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes é isso que acontece, porque nós somos fracos, nós somos carne. Então nós temos que escolher, ou o espírito vive ou a carne vive. Muitas das vezes nós alimentamos o espírito, nós não alimentamos o espírito e sim a carne. E não é para ser assim, nós temos que alimentar o espírito. Porque se nós formos alimentar a carne, a nossa carne vai viver, mas o nosso espírito não. E o principal, o que nós temos, o nosso foco é morar no céu. E se nós não alimentarmos o nosso espírito e deixarmos a carne de lado, nós não iremos morar no céu. Então, muitas das vezes é isso que acontece conosco. Nós perdemos tempo com as coisas em vão e acabamos nos distraindo e saindo do propósito. E o que Deus fala nessa noite? Continua no propósito, porque o que Ele tem na tua vida, nenhum pode tirar, ninguém pode tirar. Mas a partir do momento que você sai, que você não foca no propósito, Ele não vai concluir a obra na tua vida. Então, como que nós queremos concluir o nosso chamado, nosso ministério, se nós não continuamos no propósito? Muitas das vezes nós olhamos para o irmão do lado, para o irmão da esquerda, para o irmão da direita e falamos, nossa, mas que propósito lindo que Deus tem na vida dessa pessoa, que chamado lindo, ver a pessoa pregando, nossa, como essa pessoa prega bem, nossa, como essa pessoa canta bem. E o que nós vemos? Nós juntamos muitas pessoas, têm inveja do que as outras pessoas fazem, mas o que nós estamos fazendo para ser igual ou melhor que essas pessoas? Nada. Muitas das vezes nós só ficamos ali invejando o que as outras pessoas têm, olhando o que as outras pessoas têm. Enquanto isso, Deus está querendo ter obra, né? Deus está querendo concluir um chamado na nossa vida. Mas por causa dessas coisas que as outras pessoas fazem, que nós ficamos olhando o que as outras pessoas fazem, Deus não consegue concluir o propósito, não consegue concluir o ministério que Ele tem na nossa vida. Se nós não seguirmos a nossa vida, se nós não pararmos um pouco de olhar, se eu não parar de olhar para a vida da Sabrina, para a vida da minha mãe, para a vida da Brenda, eu não vou conseguir viver o que Deus tem preparado para mim. Porque o que Deus tem preparado para a Sabrina, o que Deus tem preparado para a minha mãe, o que Deus tem preparado para o Pedro, para a Lorena, é grande, mas o que Deus tem preparado na minha vida, só eu posso continuar, só eu posso dar fluir dentro disso. Verdade, Pai. Então, se nós não pararmos de olhar para o que o irmão do lado está fazendo e focarmos no nosso, seguirmos na nossa caminhada, nós não iremos conseguir obter aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E muitas das vezes nós perdemos tempo isso com as discussões e acabamos não conseguindo concluir. É, Pai, tem misericórdia de nós, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Trabalha nossas vidas, Senhor. Fala. E aí Jesus, depois de Aleluia, Jesus, pergunta o que estão, por que estão discutindo, e a multidão responde dizendo, mestre, trouxe-te teu filho para o que ele tem um espírito mudo e surdo. E os discípulos não conseguiram tirar, não conseguiram expulsar, porque eles não estavam em jejum e oração. E isso é uma coisa que nós devemos prestar muita atenção, porque nós temos que continuar e temos que estar em constante oração, constante jejum. E muitas das vezes não é isso, porque nós temos tanta coisa, tem trabalho, tem escola, tem faculdade, tem um monte de coisa na nossa vida e nós não damos tempo para orar, nós não temos tempo para jejuar, nós não temos tempo para fazer as coisas de Deus. Mas se nós não fazemos as coisas de Deus, como que o nosso chamado vai fluir? Como que o nosso ministério vai fluir? Então, Jesus responde, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Porque os discípulos, se os discípulos que andam lado a lado de Jesus erraram naquela hora de não estar
não está jejuando, não está orando, imagina nós, que não andamos tão lado a lado assim. Hoje em dia é muito difícil ter jovens, ter pessoas, ter até adultos mesmo na presença de Deus. Por quê? Porque nós damos preferência para as outras coisas, nós damos preferências para coisas da terra, coisas aqui, que eu entendo que todos têm que trabalhar, têm que estudar, temos os nossos compromissos. Mas se nós não deixarmos um pouco as coisas que nós temos da terra para focar nas coisas de Deus, nós não iremos para o céu. Aleluia. E o nosso intuito não é ficar aqui, o nosso intuito é ir para o céu. Se nós não darmos um tempo das coisas e focar um pouco em Deus, nós não iremos, nós não conseguiremos atingir o nosso intuito. Aleluia, E aí Jesus pede para trazerem um menino e trazem. Assim que trazem, o espírito começa a agitar com muita violência. Por quê? Porque ele sabe que ele está perante de Jesus. Porque ele sabe que Jesus tem um poder muito maior sobre ele. Aleluia. E aí ouvia-se espumando. E perguntou Jesus quanto tempo que ele sofria com aquele espírito, quanto tempo que ele sofria com aquele mal. E o pai do menino falou, desde a infância. Ou seja, não é uma coisa que é atual, não é uma coisa que foi agora, não é uma coisa que o menino deu brechas agora. É o que? Os pais, a família, aquela casa deu brechas antes para o espírito entrar dentro da vida do menino. E muitas das vezes é isso. Nós deixamos muitas brechas. E o que nós deixamos brechas? Nessa parte que nós deixamos uma brecha, pode ser a pequena que for. O inimigo está ao nosso derredor. Ele só estava esperando uma brecha na vida daquele menino para entrar. E ele conseguiu. Na vida daquele menino ele conseguiu entrar. Por quê? Porque deixaram brechas. E aí, muitas das vezes nós fazemos isso. Nós deixamos brechas, nós Aleluia, Deus. não cremos, nós acabamos deixando as coisas de lado, deixamos tanto que abrimos brecha para o inimigo entrar na nossa vida. E aí pode ser que entre na minha vida, pode ser que entre na vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha família, ou seja lá de quem for. Verdade. E aí Jesus trazem aquele menino até Jesus e ele fala, né, que o menino se lança no fogo, que o espírito faz se lançar no fogo, na água, tentando destruir. Porque o intuito do inimigo é destruir a nossa vida. O intuito dele, ele sabe que o que Deus tem planejado na vida de cada um que aqui está é muito grande. Então, o que ele quer fazer? Acabar conosco. Ele quer acabar com a nossa vida, ele quer acabar com a gente, quer acabar com a nossa família. Ele usa aquilo que ele sabe que a gente mais gosta, aquilo que ele sabe que a gente mais ama, para afetar a gente, para fazer que a gente pare, para fazer com que, vou causar uma dificuldade aqui, apertar um pouquinho aqui, ela vai parar, ele vai parar, não vai mais continuar indo para a igreja. E muitas das vezes nós se rendemos a isso, nós se rendemos ao que o inimigo faz, ao que o inimigo, aquelas brechas que nós damos, ele entra e faz morada. Por quê? Porque nós não conseguimos tirar, nós não conseguimos fechar as brechas. E aí o menino vem e Jesus tira aquele espírito, repreende e o espírito sai. Só que antes do espírito sair, antes de Jesus repreender, Jesus fala que se tem fé, tudo é possível àquele que crê. Eu acho que a igreja não está entendendo. Se você tem fé nessa noite, tudo é possível àquele que crê. Se você tem fé que seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho vai vir para a presença do Senhor, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. E logo o pai do menino clamando com lágrimas disse: eu creio, mestre, mas ajuda-me, Senhor, com a minha incredulidade. Incredulidade é a falta de fé. E muitas das vezes nós temos muito isso. Nós temos a falta de fé que nós falamos que acha que isso vai acontecer, mas na verdade nós não temos fé o suficiente para crer. Porque nós estamos aqui falando que Jesus é bom, Jesus é a vida, Jesus é amor, e falando que acha que Jesus vai fazer grandes coisas na nossa família, na nossa vida, no nosso ministério, ou seja lá onde for. E muitas das vezes o que nós falamos aqui, na verdade não é o que nós cremos, não é a nossa fé. Às vezes a gente prega como se a gente tivesse uma fé muito grande, mas na verdade nós estamos só pela misericórdia, porque às vezes a nossa fé está tão pequena que nós não cremos em mais nada, nós não acreditamos em mais nada, nós falamos que acreditamos, mas não acreditamos. E sem fé, como que nós vamos fazer? Como que Deus vai fazer a parte dele? Como que Deus vai fazer milagres na nossa vida sem a nossa fé? Como que ele vai fazer se nós não tivermos fé? E aí, o pai, naquele momento, ele fala que ele tem fé, mas ao mesmo tempo que ele demonstra que ele tem fé, ele mostra a humildade, que ele reconhece que ele tem fé, mas não é o suficiente. Então ele fala: Senhor, ajuda-me com a minha incredulidade.
E Jesus vendo que a multidão Aleluias. concorria, Glória a ele Deus. fala, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre nunca mais. Aleluia. E clamando e agitando com violência, porque o espírito começou a se violentar e tudo mais, querer continuar, mas saiu do menino e o menino ficou como morto. A multidão, quando viu o menino como morto, o que a multidão pensou? Ah, Jesus matou esse menino, o menino morreu, olha o que Jesus fez. E começaram aqui a julgar, a gritar, a esculachar Jesus por causa daquilo que ele tinha feito. Mas Jesus, ele pegou, ele tomou o menino pela mão e o ergueu se levantando. E o menino se levantou naquela noite e ele mandou que fossem para casa. Mas quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram por que nós não podemos expulsar. E aí ele fala que essa casca não pode sair com coisa alguma a não ser com jejum e oração. E eles, os discípulos não estavam em jejum e oração, eles estavam perdendo tempo discutindo com os escribas. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós estamos perdendo tempo com discussões e a nossa casa. Como que está a nossa casa? Como que está a sua casa hoje, igreja? Será que todos da sua casa estão salvos? Será que muitas das vezes nós pensamos, vou fazer a obra fora da minha casa, vou fazer a obra em tal igreja, vou fazer a obra em tal lugar? E muitas das vezes nós focamos nos de fora, mas nós temos que salvar a nossa casa. Nós temos que olhar um pouco para os de dentro, porque muitas das vezes tem alguns que são uma bênção, que canta, que louva, que prega fora de casa, e dentro da casa tá o filho, tá a filha, tá a mãe, tá o pai perecendo. E muitas das vezes nós não olhamos para dentro da nossa casa. O que nós queremos fazer é só fazer coisas fora da igreja. Para quê? Para que todos vejam, eu prego em tal lugar, eu prego em tal lugar, prego ali, prego aqui, onde for que tiver eu prego, onde for que tiver eu canto, eu faço o que tiver que fazer. Só que dentro da nossa casa, não. Dentro da nossa casa é como se não fosse importante, quando na verdade, dentro da nossa casa é o mais importante. Aleluia. Porque se nós queremos salvar os de fora, como que nós vamos salvar os de fora e deixar os nossos da nossa própria casa perecendo? Que amor é esse que nós queremos salvar os de fora e não salvar os que estão aí dentro? Nós só olhamos para os de fora e como que nós vamos salvar, ter palavra para salvar os de fora? E aí as pessoas olham, vêm e olham, nossa, mas olha a vida de fulano. Salva, canta, prega fora da igreja, mas dentro da própria casa, tá o filho, tá a filha perecendo. A filha tá quase saindo da igreja, então nem é da igreja. Como tá dentro da casa dele. Como é que ele só quer focar no que está fora da igreja e dentro da casa dele? E aí muitos irmãos não gostam que falem da vida dele, que falem, critiquem, mas muitas das vezes nós damos motivos. Porque se nós não damos motivos, claro, não é certo eu ficar focando na vida do meu irmão, mas tem muitas coisas que às vezes não tem como não reparar. Não tem como eu não reparar que fulano tá pregando pra fora, tá pregando, tá cantando pra fora, e dentro da casa dele tá simplesmente abandonado. Ele abandonou a casa dele. Então, se nós não olharmos para os de dentro, nós não temos como salvar os de fora. Primeiramente é a nossa casa, primeiramente é a nossa família, a nossa parentela. Muitos clamam pelos parentes, clamam pelos de casa, mas quando é para pregar, acha que tem que pregar somente fora da igreja, porque mas já é conhecedor da palavra, já conhece, era da igreja, já ministrou, já cantou, já pregou. E muitas das vezes nós precisamos ministrar para os de dentro, não somente para os de fora. Porque estar aqui na igreja não é fácil estar pregando, isso tudo mais, estar cantando, estar ministrando. Mas o difícil não é nem pregar na igreja, é pregar fora. Porque você não prega na sua casa, não, mas já conhece, não vou pregar porque ele já sabe. Não, mas ele já sabe, pra que eu vou ficar falando? Aí depois, não, vou sair como chato, não vou falar nada. E muitas das vezes os nossos amigos, nossos parentes acabam perecendo na fé, morrendo na fé por causa disso. Porque nós não temos coragem de chegar e de pregar o evangelho para ele. Nós não temos coragem de chegar para os de casa, para a família, para a parentela e pregar o evangelho. Por quê? Porque nós só queremos pregar para os de fora, nós só queremos pregar para a igreja, para outros lugares. Não, mas eu vou em um culto que tem até na rua, assim, em qualquer lugar que tem, eu vou. Mas e os de casa? Nós estamos indo. O que adianta estar indo para todo lugar, estar pregando em todo lugar e os de casa estão perecendo? Não, mas eu falo.
eu prego, eu canto, tá bom, mas e quando não faz? Porque muitos falam isso, não, mas o de casa já conhece, então não preciso pregar. O de casa já conhece, então eu não preciso falar, não preciso louvar, não preciso mostrar. Mas muitas das vezes é isso que nós precisamos. Nós precisamos de alguém para estar ali, para nos ajudar, para falar, olha, eu tô com você. Não sempre para julgar, porque muitas vezes, às vezes é assim, tá fazendo coisa errada, é só julgar, mas às vezes nós precisamos de alguém precisa de você para ajudar, para falar assim, eu tô com você, não importa o que esteja acontecendo no momento difícil, na felicidade, eu estou aqui com você, não importa o que você esteja passando. Mas não, tá fazendo uma coisa errada, é só julgar, é só julgamento, é brigar, é discussão. Por quê? Porque a gente às vezes só preza pela situação que ele está vivendo, mas nós não queremos ajudar, nós queremos só julgar. E isso acaba destruindo muitas pessoas, porque ao invés de ela fala assim, eu tô na igreja, se eu tô afastado da igreja, não veio irmão na minha casa, não veio ninguém, é só cobrança, você não vai mais pra igreja, você não prega mais. Será que alguém tá procurando saber o que é, porque o motivo que eu não estou indo pra igreja? E amor no mundo, sendo que os da igreja deixam outros perecer, muitos fazem as outras almas perecer por causa disso, porque ficam julgando, é só julgamento. E ao invés de estar lá, de falar, eu sou um bom amigo, se você precisar de alguma coisa, se você precisar de uma palavra, se você precisar de algo, eu estou aqui. Mas não, muitas almas dentro da igreja estão perecendo por causa disso, porque não tem mais quem vá até a casa de uns. Porque acham que, saiu da igreja porque quis, tá afastado